Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar, né? Eu dei um tempinho aí para o pessoal conseguir entrar, mas também para não ficar muito fora do horário que a gente marcou, né? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Caso alguém não esteja ouvindo bem, pode interagir com a gente no bate-papo, tá? O Ricardo, que é responsável pelo Darro Academy, ele também tá participando aqui com a gente, então ele vai interagir também durante a apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, mas no final a gente também vai abrir um espaço para um bate-papo, tá? Para responder umas perguntas de vocês referente à apresentação, beleza? Bom, essa apresentação ela é uma continuação, né? É mais uma das apresentações do Security Forum, tá? Promovida aí pelo nosso time de marketing aí, com o apoio do Darro Academy, que o responsável aí é o Ricardo. Apresentações muito bacanas aí. Quem perdeu alguma, não teve a oportunidade de participar, elas estão sendo gravadas, tá? Então você pode acessar o nosso canal do YouTube, se inscrever lá e receber as notificações para quando houverem novas apresentações, inclusive, tá? Essa também depois vai estar lá, ok? Bom, nosso tema de hoje é a tecnologia Dahua WeSense, né? É uma tecnologia nova que trabalha com hardware e software reinventados. Vou falar um pouco sobre as novidades que essa tecnologia traz, principalmente em relação a custo-benefício. Então, ela é uma tecnologia para ser simples de utilizar, acessível, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, tecnologias baseadas em inteligência artificial e com a quantidade de recursos que vocês vão ver a seguir eram caríssimas, né? Então essa tecnologia ela veio para trazer esse excelente custo-benefício. Vocês vão ver a quantidade de recursos interessantes e de novidade que essa tecnologia WeSense traz, tá? E tudo isso baseado no foco em humanos e veículos. Aí a gente vai ver como que a partir disso a gente consegue desenvolver uma gama imensa de recursos e de novidades para trabalhar em diversos locais. Tenho certeza que essa tecnologia ela se aplica a inúmeras situações aí das nossas instalações de CFTV e vai a brilhantar ainda mais os projetos de vocês. Bom, então como eu comentei, o foco da tecnologia é em humanos e veículos, né? E essa tecnologia ela segue três premissas. Tá? A primeira delas é ser inteligente. Então é uma solução completa, ela é fim a fim, e essa solução ela é baseada em inteligência artificial para o reconhecimento, né, para a classificação de humanos e de veículos. Tá? E a partir disso aí, a gente consegue fazer a gente consegue agregar diversas outras funcionalidades. Tá? É para ser uma tecnologia inclusiva, como eu comentei, então é uma tecnologia com excelente custo-benefício. Então ela é para trazer para as linhas um pouco mais básicas, eu diria, tecnologias de alta performance. Tá? E para ser simples. Então, um dos recursos que a gente vai ver, que é o SMB, você consegue ativar com um botão. Tá? E a partir daí a tecnologia já te permite fazer a classificação, fazer o reconhecimento de humanos e de veículos. Tá? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Falando um pouco da problemática, né? Tenho certeza que vocês já viram diversos, se não todos esses problemas em sistemas de CFTV. Tá? Então, primeiro é o movimento. Primeiro é o movimento de qualquer coisa gerar um alarme. Tá? O movimento de uma árvore, o movimento de um cachorro passando, de um gato, a chuva gerar um alerta, coisas que são movimentos, mas não são movimentos importantes para um sistema de segurança. É algo que não é a sua área de interesse. Então, não necessariamente você precisa daqueles alertas. Tá? Isso, consequentemente, gera falsos alarmes, né? Gera falsos positivos, constantes e muitas vezes irritantes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi numa central de monitoramento
e já viu algum lugar que as pessoas começam a receber tantos alertas que chega a um ponto delas ignorarem, né? O sistema alarma tanto que que aquilo ali perde a credibilidade. Um outro problema que você tem muito em sistema de CFTV é conseguir evitar os perigos, né, com uma certa antecedência. Geralmente você age para procurar as imagens, você age de forma posterior, forense, né? Você age pesquisando para ter as evidências e daí acionar alguém ou tentar resolver o problema com as imagens gravadas. É muito difícil que você tenha um sistema um pouco mais proativo e que te dê informações antes de você ter o problema. Mas um dos problemas é a análise de longos vídeos, né? Então, geralmente, quando você tem um evento, você perde ali 1 hora, 2, 3 horas pesquisando até encontrar o que realmente você precisa. A batida daquele carro, o furto que ocorreu, a pessoa que vandalizou alguma coisa. Então, você demora muito tempo. Mas um dos problemas é a incapacidade, principalmente recentemente, em que as câmeras, na maioria dos projetos, elas estão partindo de 2 megapixels, né, de Full HD. Ultimamente o custo de armazenamento tem crescido muito. Então isso é um outro problema que a gente tem que se preocupar também. E por último, medo de invasão de privacidade. Ultimamente tem se falado muito em proteção de dados, né? Todo mundo tem aí, principalmente a gente que trabalha nesse mundo de CFTV, tem estudado bastante as políticas novas de proteção de dados, né? E isso também tem se tornado uma grande preocupação, principalmente agora em que tudo é IP, né? Tudo é dispositivo de rede. Agora a gente fala de IoT, então nesse momento é muito importante que os sistemas sejam seguros em relação à nossa privacidade. Com base nisso, o que é a nossa tecnologia, né? O que a DARWA, o eSense pode fornecer para o usuário, para o projetista, para o instalador, para quem vai utilizar e para quem vai desenhar soluções baseadas nessa tecnologia. Tá? O primeiro é essa previsão, né, precisa antes de um evento. Como a tecnologia se baseia em detectar, em classificar pessoas e veículos, ao vivo, né, automaticamente, em tempo real, a tecnologia vai conseguir te gerar alertas, te gerar alarmes a partir de algumas detecções baseadas em humanos e veículos. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso à frente. E o interessante é que a taxa de falso alarme é menor do que 1%. Então, aquele problema de receber diversas alertas de detecção de movimento, que na verdade são coisas que não são importantes para o monitoramento, você não vai ter mais. Outro recurso legal é a dissuasão instantânea durante um evento. A gente vai ver que temos alguns equipamentos que vêm com recurso de áudio, com recurso de alerta visual embutido, que podem gerar um alarme ali na hora e tentar dissuadir ali quem vai fazer aquela ocorrência a desistir. O outro recurso interessante é a parte de pesquisa, né, a parte de busca rápida de eventos. Então, aquele problema de ter que assistir horas e horas de vídeo até encontrar o que você precisa, a gente consegue diminuir bastante e ter um aumento de eficiência aí de até 98%. Beleza? Economia de armazenamento. Eu vou apresentar para vocês uma tecnologia bem legal, baseada em inteligência artificial, que também vai diminuir o fluxo de banda e o fluxo de armazenamento. Tá? E por último, a proteção de privacidade, né? A defesa contra ataques, tá? Certificações TUV, UL, vou falar um pouco também sobre exatamente o que a gente tem em relação à proteção e à segurança de dados. Agora entrando na tecnologia e explicando para vocês como a gente consegue fazer e o que a gente agrega na prática em relação à tecnologia WeSense. Tá? O primeiro dos recursos é o SMD Plus, né, ou Smart Motion Detection Plus. É a detecção de movimento inteligente. Tá? E como que eu habilito essa detecção de movimento inteligente? Com um botão. Eu vou simplesmente clicar em habilitar e a partir daí os meus equipamentos conectados ali, a gente vai falar sobre topologia depois para explicar o que liga o que e quais recursos eu tenho, tá? A gente vai falar mais à frente. Mas eu habilito um botão e eu consigo que as minhas câmeras comecem a detectar pessoas e veículos. Mesmo que isso não me gere um alarme em tempo real, isso já vai me permitir, na hora da busca, filtrar. Tá?
filtrar não só por pessoas e veículos, mas por características dessas pessoas e desses veículos. A gente vai entrar nisso também. É importante lembrar e frisar que vou descartar, por exemplo, o movimento de animais, movimento causado pela chuva, né, alteração de pixel que é causada pela chuva, o movimento de uma árvore, ok? Alterações de iluminação. Então, nada disso vai me gerar alertas. Né? Eu vou ter uma taxa de falso alarme menor do que 2%. Beleza? Bom, além do SMD Plus, tá, do Smart Motion Detection Plus, eu vou ter os analíticos de proteção de perímetro. Tá? Como que vão funcionar esses analíticos de proteção de perímetro? Eu vou ter o analítico de intrusão, que você já conhece, o analítico de cruzamento de linha, só que eles vão utilizar os dados de classificação também, eles vão utilizar o Deep Learning de inteligência artificial da gente para detecção, né, e reconhecimento de pessoas e veículos junto com a tecnologia de intrusão e de cruzamento de linha. Então os alertas eles só vão ser acionados ali de cruzamento de linha, de intrusão, a partir da detecção e da classificação desses objetos. Tá? Tenho certeza que vocês têm projetos aí que colocaram lá intrusão, cruzamento de linha e um farol de carro, às vezes, gera um alarme, um passarinho passando pela linha virtual gera um alarme, um cachorro, e isso não vai acontecer. Beleza? Bom, agora explicando a diferença entre o SMD Plus e a proteção de perímetro. A gente pode fazer um paralelo pensando que o SMD Plus ele simplesmente vai ser uma detecção de movimento inteligente, ou seja, ele vai detectar movimento em toda a imagem, eu não vou desenhar uma regra específica, eu só vou dizer para o sistema que ele vai detectar pessoas ou veículos, beleza? Já na parte de proteção de perímetro, eu vou agregar essa funcionalidade de reconhecimento de pessoas e veículos aos analíticos de intrusão e de cruzamento de linha, tá? Então a grande diferença aí vai ser a SMD Plus sendo inteira, por padrão, proteção de perímetro, analíticos de cruzamento de linha ou de intrusão atrelados a esse reconhecimento de pessoas e veículos. Bom, e o que mais que a tecnologia, o eSense, pode me prover, né? Como eu comentei com vocês, não só a detecção de pessoas e veículos, mas atributos relacionados a essas pessoas. Então, quando eu falo de eSense, eu tenho alguns outros analíticos e um deles é a detecção de faces, tá? Então, além de detectar que é uma pessoa e capturar a face dela, eu vou pegar alguns atributos dessa pessoa, 6 atributos para ser mais específico. Tá? Então, o gênero, a idade aproximada dessa pessoa, a expressão facial dela, se ela usa óculos ou não, se ela usa barba ou não, e se ela está de máscara ou não. Tecnologia essa que também é atrelada, tá? E aí é outra tecnologia, só para fazer um gancho, a nossa tecnologia atual de detecção de reconhecimento de temperatura. Tá? Bom, vantagens da nossa tecnologia. Você precisa apenas 30 por 30 pixels para poder fazer esse face detection. O nível de precisão é muito alto, então cerca de 98%. Dependendo do dispositivo que você utilizar, até 12 capturas por segundo. Tá? E como eu comentei, 6 tipos de atributo facial. E aí depois eu vou mostrar rapidinho a parte de busca, mas você consegue filtrar tudo isso também na parte de busca. Bom, tem a detecção facial. O que eu consigo fazer com essa detecção facial? Trabalhar com o reconhecimento facial. Então, trabalhando com essa detecção, que já vai me dar um recorte preciso da face, diversos atributos, eu consigo fazer comparativos em um banco de dados. Tá? Essa pessoa pode estar pré-cadastrada, ela pode ser uma pessoa numa lista de bloqueio, ela pode ser uma pessoa numa lista VIP, ela pode ser uma pessoa comum do sistema em que você quer fazer reconhecimento facial e gerar alarmes, ou é possível também fazer um alarme baseado em estranho. E o que é isso? É uma pessoa que não está previamente cadastrada no banco de dados, mas ela passa por diversas vezes naquele local. E o sistema começa a fazer comparativos mesmo que ela não esteja ali. Tá, mas para que eu vou usar isso? Digamos que você tem essa câmera na frente de uma joalheria, na frente de uma loja de grande porte, que tem, ou de uma lotérica, um lugar que você trabalha com valores e que você tem que monitorar com muita cautela quem está ali próximo.
Então, se alguém ficar rondando, por exemplo, a sua loja, o sistema consegue gerar um alarme de reconhecimento de estranho, tá? Ou seja, ele consegue gerar um alarme dizendo que aquela pessoa passou mais de uma vez ali, ou seja, ele fez o reconhecimento de que aquela pessoa está no seu banco de dados, mas que ela não é uma pessoa cadastrada, ok? Isso aí vai trabalhar com cerca de 95% de precisão, a velocidade de reconhecimento é muito alta, para quem já teve a oportunidade de testar a nossa tecnologia de reconhecimento facial sabe disso, tá? Precisa apenas de 60 por 60 pixels, ok? E consegue gerar um alarme a partir desse reconhecimento. Para quem não sabe, o nosso reconhecimento ele foi eleito aí pelo NIST, né, pelo National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, um dos melhores sistemas de reconhecimento facial do mundo. Ok? Como eu comentei lá no início, nós temos as câmeras, né, de ponta da tecnologia WeSense com iluminação, né, e sirene embutidas, né, e áudio embutido. Então, a partir delas, a gente consegue ter uma resposta instantânea e de dissuasão ali na hora do evento, né, o que ajuda bastante a gente tomar ações previamente, ali quando está acontecendo o evento, e não só posterior de busca, ok? Então, basicamente, o que o sistema faria é já pré-configurado para fazer uma análise de humano ou de veículo, gerar um alerta, a câmera automaticamente, a partir desse alerta, gera um alerta luminoso, sonoro, né? Ela começa a piscar e consegue mandar um alerta para a central de segurança, que pode ser via DMSS, né? Pode ser uma notificação por push no celular em tempo real, tá? Ou pode ser um pop-up na central de monitoramento. Isso dura menos que um segundo, então é bem rápido, é na hora do evento mesmo. E no celular, por exemplo, na central de monitoramento, te permite que você abra o vídeo em tempo real. Ok? Você pode pegar parte do vídeo gravado ali 5 minutos antes, ou pode ver exatamente o momento em que aquilo está ocorrendo e ver a imagem ao vivo. Ok. Aqui eu falei dos recursos, o que vai gerar alarme para mim. E agora eu vou falar um pouco para vocês da parte de busca, né? O que eu consigo fazer de forma posterior a esses eventos. Então, como eu comentei que a gente sempre vai estar filtrando veículos e pessoas que, se a gente parar para pensar, são por onde vêm as ameaças, né? São as áreas de interesse para a tecnologia de segurança, né? Para a área de perímetro e algumas outras aplicações que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Eu consigo filtrar, e se vocês observarem aqui, a barra de busca diminui muito. E aí que a gente consegue chegar naquela melhoria de até 98% quando se vai buscar um evento. Atrelado à proteção de perímetro, eu também consigo fazer a mesma coisa, tá? Então, eu consigo filtrar aqueles alarmes de cruzamento de linha, de intrusão, e gerar gatilhos ali, por exemplo, só para humanos ou só para veículos, descartar qualquer outra coisa. Então, tanto o alerta em tempo real quanto a busca forense também é possível utilizando esses recursos. Na parte de reconhecimento facial, né, além de gerar alertas ali, detecção de estranho, como eu comentei anteriormente, e o reconhecimento facial de quem está cadastrado no banco de dados, seja uma pessoa procurada ou uma pessoa em lista VIP ou lista branca, eu consigo fazer pesquisas posteriores também, não só por esses registros, mas incluindo uma imagem no sistema. Então eu posso carregar a foto de um suspeito, por exemplo, fazer busca no meu vídeo gravado, né, pelas câmeras configuradas para isso, e o sistema vai modelar aquela face e vai gerar a resposta de reconhecimento facial caso aquela pessoa seja vista no sistema. Então, não necessariamente eu preciso estar com o suspeito cadastrado ou ele reconhecido pela detecção de estranho. Ele foi lá uma vez, cometeu um delito, ou teve algum problema em que você precisa achar aquela pessoa, e aí você consegue cadastrar, incluir a foto dessa pessoa no sistema e buscar por ela.
Como eu comentei, não só por faces ou por alertas, mas também por atributos. Tá? Então eu consigo procurar, por exemplo, eu sei que o suspeito estava de óculos e barba, eu sei que ele estava de máscara, hoje em dia eu sei que ele estava sem máscara, né? Eu sei que é do gênero masculino, a idade aproximada dele, eu sei que é um jovem, então eu consigo usar todos esses atributos para fazer filtros, e isso também melhora muito a minha busca, ok? E essa seria a parte de busca de eventos. Bom, aqui é uma grande novidade que a tecnologia WeSense da Darro traz para vocês, que é baseada na economia de armazenamento, tá? Garantindo a qualidade de imagem do alvo, tá? É o AI Coding. Então, ele é similar em relação ao que a gente teria o H265+, então um nível de compressão muito alto, só que ele ainda consegue ser um pouquinho melhor do que o H265+, porque ele utiliza a inteligência artificial, e aí eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Antes de entrar em como o AI Code funciona, eu queria explicar para vocês a diferença e como que um fluxo H264 ou H265 funciona. Tá? Então, à esquerda, vocês podem ver que a gente tem uma captura utilizando MJPEG. Como é que essa captura funciona? Se eu colocar um MJPEG em 30 frames por segundo, eu vou ter 30 fotos completas por segundo. O que isso vai me trazer? Um alto consumo de banda, tá? Vai me trazer uma boa qualidade, mas vai me trazer um alto consumo de banda e um alto consumo de armazenamento. Quando eu trabalho com H264 e H265, eu tenho o chamado keyframe, eu tenho um frame-chave, tá? Que a gente configura. E geralmente como é que funciona? O keyframe é capturado, ou seja, ele captura a foto inteira, e todos os outros frames do conjunto, se eu estiver trabalhando em 30 frames, por exemplo, os outros 29, ele só vai mandar as alterações de cena. Só que não são alterações inteligentes. É qualquer tipo de alteração. Alteração do balanço de uma árvore, alteração de um cachorro passando, alteração de um carro, alteração de qualquer coisa. Tá? É uma alteração de cena. E depois desses 29 frames eu tenho mais um keyframe que vai me mandar a cena completa. E é basicamente assim que funciona o H264 e o H265. Com base nisso, como que o AI Code funciona? Tá? O AI Coding ele vai ter uma performance aí 50% menor em relação a uma performance de diminuição de dados 50% menor em relação ao H265, que já é muito comprimido. Tá? Mas qual que é a vantagem de eu utilizar o AI Coding? O AI Coding também vai trabalhar com a classificação de objetos. Então, no meu stream, ele vai mandar apenas os objetos e com muito mais qualidade. Ele vai desconsiderar do frame, né, dos outros frames que não sejam o frame principal, as movimentações que não sejam pessoas e veículos. E isso vai me trazer, além de um consumo de banda e armazenamento muito menor, uma alta qualidade de imagem, que é o que a gente consegue ver aqui. Tá? Então, como eu estou classificando pessoas e veículos, todos aqueles atributos que eu preciso para uma imagem mais clara, né, mais confiável, eu também vou ter na minha codificação no meu stream de vídeo. Okay? Então ele não vai entender que é simplesmente uma movimentação, ele vai saber que aquilo que está se movimentando é uma pessoa ou um veículo. Aqui um gráfico rápido, só para vocês terem uma visão um pouco mais clara do que seria. Então, se uma câmera eu armazeno, se as câmeras eu armazeno em 2 TB com H265, utilizando o AI Code eu só preciso de 1 TB, tá? Fora o consumo de banda, que vai ser metade, vai ser 50% em relação às tecnologias convencionais que a gente tem hoje. Okay? E por último, falando um pouquinho em segurança, né? O que eu tenho de novidade com o eSense? Primeiro, proteção de privacidade, né? A DARPA, né? As nossas tecnologias elas seguem aí a GDPR, tá? Então nós atendemos as diretrizes para proteção de dados, para proteção pessoal. Além disso, criptografia de vídeo, tá? Então o vídeo, todo o ciclo dele interno nos dispositivos, da saída da câmera até o local, eles são criptografados, você tem essa possibilidade, tá? Alarmes de segurança, o sistema tem diversas diretrizes de segurança de rede que são monitorados em tempo real
Então, caso haja alguma falha de segurança, o sistema consegue te alertar e te informar o que está acontecendo. O Hisense trabalha com chaves de segurança, tá, mais recentes e modernas. Nossos firmwares são protegidos e criptografados, então eles também são seguros para que você não tenha nenhum problema de adulteração aí na hora de fazer a atualização do seu firmware. O sistema também conta com um monitoramento de ataques externos. Tá? Então ele também consegue agir de forma proativa em alguns casos e alertar a gente em alguns outros. Bom, alguns cenários de aplicação para a gente ver um pouco mais na prática como que eu poderia melhorar, né, como que eu poderia agregar as minhas instalações aí com a tecnologia Hisense. O primeiro deles, jardins, áreas externas, casas, proteção de propriedade. Tá? Então, quais os requisitos que geralmente eu tenho? Aqueles que a gente comentou lá no início, em relação aos sistemas de CFTV em geral. Falsas notificações de alarme, detecções de intrusão ou alertas em que se torna impossível obter informações claras do suspeito. Fora isso, posteriormente, quando você tem um delito e não consegue acompanhar em tempo real, a busca disso é muito mais difícil, né? Então, esses são requisitos que você tem por necessidade aí quando implanta um sistema numa propriedade privada. Tá? O que a gente traz de vantagem aí nisso? Primeiro, a taxa de falsos alarmes, né, que ela é inferior a 1%. A notificação em tempo real, então você consegue agir ali no momento em que aquilo está ocorrendo, você não precisa ter a ingrata surpresa de chegar e ver que alguém invadiu sua propriedade ou que você teve algum problema desse tipo, tá? E como eu comentei, a gente tem alguns dispositivos que eles têm essa função de aviso visual, né, e auditivo embarcado. Né? Eu vou falar um pouco mais à frente aí sobre os produtos que a gente utiliza e aí vocês vão ver quais são esses, beleza? Então, aqui eu poderia utilizar o SMD Plus, né, o Smart Motion Detection Plus, a proteção de perímetro, tenho as notificações por push e os alertas visuais e auditivos que podem me ajudar aí até antes mesmo do delito acontecer. No reconhecimento de uma pessoa estranha, o sistema já gera alarmes ali para tentar colocar quem quer que seja para fora. Falando de valor agregado, de um outro exemplo que eu utilizei, que são lojas de luxo, por exemplo, joalherias, lojas de shopping que trabalham com alto valor. Tá? A Hisense ela consegue trazer aquela questão do reconhecimento facial e te fazer gerar diversas listas diferentes. Uma delas pode ser a de clientes VIP. Tá? Isso pode gerar uma notificação para o gerente, por exemplo, da loja ou para o dono, mostrando que aquela pessoa está entrando ali no recinto. Já voltado para a parte de segurança mesmo, a gente poderia ter um banco de dados de pessoas que são procuradas relacionadas àquele tipo de estabelecimento, tá? Como joalheria, geralmente o pessoal já tem os conhecidos ali que tem esse problema, né? Ou fazer a detecção de estranho e pegar alguém que está rondando a loja, tá? Esse seria um dos casos. Caso ocorra o delito, ou caso quase ocorra esse delito, você consegue, por meio de ações rápidas, também pesquisar, exportar o vídeo, entregar para a polícia. Então, tudo isso é facilitado, é muito mais rápido, né? Mais rápido e preciso. Você vai ter mais qualidade de imagem, muito provavelmente pelo AI Coding você vai ter mais tempo de armazenamento, né? Então, são uma série de vantagens aí que a tecnologia proporciona. Tá? Então aqui a gente destaca a notificação por push para poder ver em tempo real e o reconhecimento facial. Um outro cenário é a central de monitoramento, né?
A central de monitoramento hoje é um local extremamente crítico, né, as centrais em geral, em que você precisa de foco no monitoramento 24/7. Há diversos estudos aí, eu tenho certeza que vocês já viram também, que mostra que depois de certo tempo a nossa atenção ela cai bastante, né? Então fica muito difícil, principalmente dependendo da quantidade de câmeras que você tem, manter o foco e conseguir ver alterações realmente importantes. Geralmente as ações são tomadas de forma posterior. Alguém chega lá e fala: olha, eu perdi meu celular, olha, eu fui roubado, o carro bateu no estacionamento, você precisa buscar a imagem. Então, são sempre ações posteriores. E aqui a gente, com esses alertas, consegue agir de uma forma um pouco mais proativa. Tá? Ajuda bastante aí os operadores. Então, a velocidade na resposta aumenta bastante. Beleza? Então eu vou ter o filtro de alarmes, então aquelas coisas inúteis que geralmente o operador desconsidera, pois ele sabe que não é exatamente um alarme, não vão ocorrer mais, tá? Como o movimento de uma árvore, um passarinho cruzando a linha virtual, um cachorro. Então tudo isso vai ser descartado e só vai gerar alertas reais. Tá? E a partir daí também a pesquisa eficiente, a extração. Então acho que é um local que tem muita demanda de pesquisa, né? Muito difícil que os operadores consigam agir proativamente em todos os casos. Então, eu acho que um dos maiores benefícios aqui é a parte de busca rápida de alvo. Então, eu consigo filtrar pela pessoa, eu consigo colocar características faciais dela, eu consigo colocar algumas características físicas dela, eu consigo pegar uma foto de um suspeito, carregar na ferramenta, pesquisar para saber se essa pessoa passou em alguma das câmeras da ferramenta, né? Então ajuda bastante aí a atividade das centrais de monitoramento. E por último os perímetros, né? Os perímetros em geral. Nós temos câmeras também para essa tecnologia que trabalham com sensor térmico. Né? Então, além da classificação de pessoas e veículos, eu consigo utilizar os analíticos de perímetro na imagem térmica. Né? Quais são as vantagens de eu utilizar a imagem térmica? Eu não preciso de iluminação. Né? As câmeras elas vão trabalhar com um efeito visual criado pela variação de emissão térmica dos corpos. Né? Então, tudo que temos no mundo hoje emite algum tipo de radiação em que a câmera consegue capturar a partir do sensor. E aí essa radiação faz com que ela mostre para a gente uma espécie de desenho. Tá? E isso torna muito mais precisa a verificação, porque ela trabalha com emissão de calor. E aí, a partir disso, além de toda essa vantagem que a gente já tem nas câmeras térmicas, utilizaríamos a tecnologia WeSense para poder fazer a classificação de pessoas e veículos e aplicar isso nos alertas baseados em intrusão e cruzamento de linha. Essas câmeras, além disso tudo, elas também têm LEDs e alto-falantes embutidos, então elas também conseguem fazer aquele alerta em tempo real lá na ponta e jogar os alertas para a central via notificação por push, tá? Via pop-up na central de monitoramento. E é isso. Bom, falamos um pouco sobre as aplicações e agora para ficar um pouco mais claro em como que o que é que a gente tem na nossa linha de produtos WeSense, né? O que eu conecto em que para ter essa tecnologia, eu vou falar rapidamente sobre a topologia e quais os produtos que compõem a linha WeSense. Mais detalhes vocês também podem ver nas nossas redes sociais, depois eu vou deixar alguns endereços aqui, e no nosso site, tá? Que já tem os produtos nomeados como WeSense. Então, falando em soluções, eu consigo basicamente trabalhar com três. Tá? Eu posso ter, como eu comentei, a nossa tecnologia WeSense é fim a fim, né? Então eu tenho back-end e front-end, eu tenho câmera, eu tenho NVRs, né? Tenho os gravadores. Então a primeira solução e a ideal seria câmeras IP WeSense e NVR WeSense. Com isso eu teria o SMD Plus, teria as câmeras com a dissuasão ativa, né, as câmeras que têm os alertas visuais e sonoros na ponta, teria a tecnologia de reconhecimento facial e a tecnologia de proteção de perímetro.
A segunda possibilidade é trabalhar com câmeras que eu já tenho, né? Trabalhar com câmeras convencionais, câmeras novas ou câmeras que eu já tenho, mais o NVR, o iSense. O NVR ele processa o reconhecimento facial, a proteção de perímetro também e o SMD Plus. Tudo isso vai variar em relação à quantidade de canais que vocês vão trabalhar. Vou falar um pouco aqui, mas mais detalhes aí é só no catálogo dos produtos. E aí vai ser o seu consultor Darro aí que já te atende, que vai poder te dar mais detalhes e te ajudar no desenho do seu projeto, tá? E por último seriam as câmeras, o iSense, né, as câmeras que já tem essa tecnologia, trabalhando com os NVRs Darro convencionais. Tá? Se você já tivesse o NVR, você pode comprar as câmeras, o iSense, e agregar o Smart Motion Detection Plus, tá? O SMD Plus, e a tecnologia de proteção de perímetro embarcada na borda. Beleza? Bom, com base nisso a gente entra nos produtos, tá? Então as câmeras WeSense são basicamente nossa série 3, tá? O que elas têm de base e de forma geral, tá? Os analíticos de SMD Plus proteção de perímetro, a iluminação Starlight, o Smart H264, H265, 3 streams, e os recursos de imagem que a gente já está acostumado aí nas nossas boas linhas de câmera aí, que são WDR, 3D DNR, HLC, BLC, tá? Elas vão contar com nível de proteção IP67 também. Então são realmente câmeras para trazer excelente qualidade e custo-benefício, tá? Disponíveis em resolução aí de 2 a 8 megapixels. A diferença da série 3 para a série 3 PV é aquele alarme visual e sonoro que você pode ter. Aí temos a versão dela Bullet Dome, ok? Bom, além das câmeras fixas, nós temos dois modelos de PTZ da série WeSense, tá? 49 e 5A. Então elas também vão contar com SMD Plus, a proteção de perímetro, detecção de faces, tá? A 5A, além disso, tem o auto tracking, ok? E dentre os recursos gerais delas, a gente tem a diferença entre a série 49 vai até 100 metros de IR, 25x de zoom, e a série 5A, 150 metros de IR, Starlight+, e os 45x de zoom óptico. Vantagem também da 5A é que eu tenho versões com IP67 e IK10, série 49, que seria a série mais econômica, IP66. Câmeras térmicas que a gente tem para essa linha são dois modelos, um modelo de turret, né, o Dome, turret na verdade, a 1241 BF DF, além da inteligência que a gente tem de proteção de perímetro usando a câmera térmica, essas câmeras também têm detecção de fogo e fumaça, e baseada na PV da série 3, elas também têm o alerta sonoro e visual, ok? Fora isso, tem uma boa resolução térmica, né? Trabalha com um sensor não refrigerado, tá? Tem a lente secundária de 4 megapixels, ok? E por último, os nossos back-end, né, os nossos NVRs. Então, temos NVRs da série 2000 e da série 4000. E aí, como eu comentei, o que vai variar é a quantidade de recursos que você vai ter em relação a canais utilizando o Face Detection na borda ou não, ou o Face Detection, o reconhecimento por stream. Tá? Então, a gente destaca aqui no NVR 2000 até 4 canais com SMD, até um canal com reconhecimento facial por vídeo ou 8 por stream, ou seja, utilizando câmeras WeSense na ponta que tenham o Face Detection, a detecção de atributos, você consegue trabalhar com 8 câmeras, porque ela já vai te mandar o recorte. Além disso, 2 canais de proteção de perímetro, ou seja, eu vou agregar ali a detecção de pessoas e veículos aos analíticos de intrusão e cruzamento de linha, os codecs H264 e H265 e câmeras com resolução de até 8 megapixels. Na série 4000, eu tenho até 4 canais de proteção de perímetro, né, o dobro ali da série 2000,
ok? 2 canais de reconhecimento facial por stream e, por último, os canais ali de visualização com câmeras FD que vão ser 8 também. Fora isso, tem os mesmos recursos de codec. Eu tenho versões também com porta PoE, ok? E é isso, pessoal. Tecnologia da Huawei Sense é uma tecnologia que veio para trazer realmente muita tecnologia com custo-benefício, né, para as nossas linhas, digamos assim, quase que de entradas, né? Quase que de entrada. Né? Você tem câmera super simples, com muita inteligência, tá? O NVR trabalhando em conjunto. Como a gente pode ver na topologia, você pode trabalhar com produtos que você já tem, tanto o NVR quanto as câmeras, né? Então você consegue agregar essa tecnologia sem ter que trocar tudo, tá? E esse que é o grande pulo do gato aí. Para mais informações, nos sigam nas nossas redes sociais, nós estamos aí nas principais, tá? LinkedIn, no Instagram, no YouTube e no Facebook. O YouTube tem as nossas outras apresentações, né? Os outros webinars que foram feitos anteriores a este, tá? Tem mais um é bom vocês acompanharem aí, em que o Adriano, que é nosso gerente de produto, ele vai falar sobre a diferença de Deep Learning e Machine Learning, tá? Que é bem interessante, bem importante e vai corroborar muito em relação ao que a gente passou hoje para vocês, tá? E é isso, pessoal. Não deixem de postar, tá, o certificado de vocês. Esse webinar ele gera um certificado e postem aí com a hashtag SecurityForum 2020. Beleza? Meu contato tá ali embaixo, tá? Eu sou Bruno Lima. Eu acho que eu não falei no início, tá? Mas para quem não me conhece, eu sou engenheiro de soluções da Darro, responsável pelo centro-oeste e pelo norte do país, ok? E o meu e-mail aí para quem quiser mais informações, quiser entrar em contato, bruno.lima@darrotech. Eu vou deixar essa tela aberta por enquanto. E agora eu finalizei bem na risca do tempo aqui que a gente tinha. Vou abrir um espaço para que vocês façam perguntas, tá? Tirem dúvidas aí com a gente. Vou dar uma olhada no bate-papo, acho que o Ricardo estava interagindo com vocês aí, deixa eu ver, aproveito para deixar o link de treinamento certificado. Pergunta mais para poder a gente falar um pouco mais sobre o Uncooled nas câmeras térmicas, que é sensor. Então, as câmeras térmicas basicamente hoje elas trabalham com 2 tipos de sensor, tá? Esse sensor não refrigerado, né, o Vox Uncooled, ele é um sensor mais o de melhor qualidade, digamos assim. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, depois você pode até mandar e-mail, eu te mando mais alguns detalhes em relação ao sensor não refrigerado, mas ele é um sensor de captura melhor. Tá? Ele vai trabalhar com um nível de detalhamento e de captura de calor melhor do que alguns outros sensores de mercado. Tá? Então, quando você for comprar uma câmera térmica, que você for procurar uma câmera atualmente, esses são os melhores sensores. É como se você fosse comprar uma câmera hoje e pedisse um CMOS. Tá? Então você vai pedir esse sensor térmico aí não refrigerado. Ok? Bom, é isso, pessoal. Eu vou agora aguardar aí a interação de vocês no bate-papo. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram que eu volte em alguma coisa, queiram tirar alguma outra dúvida também de alguma outra série de produtos nossos também, eu estou à disposição, beleza? O Ricardo complementou aí bem também, é isso aí. Mas é basicamente o melhor sensor que tem hoje no mercado em relação à câmera térmica é o de Vanadium Voxon Cooled.
Posso sim. Vou até voltar aqui no slide Anderson. Beleza, Anderson? Vou até voltar aqui no slide em que eu falo disso, tá? Então eu posso tanto utilizar câmeras convencionais com NVR WiSense, como posso utilizar câmeras WiSense com NVR convencional, tá? Quando eu falo disso, eu quero dizer o seguinte: no caso de utilizar o NVR WiSense, ele tem alguns canais em que ele processa vídeo. Então, voltando aqui no finalzinho, por exemplo, o NVR da série 2000 ele consegue processar um canal de reconhecimento facial por stream, ou seja, a minha câmera não precisa ser um WiSense para que ele consiga fazer isso. Eu consigo utilizar uma câmera convencional. Claro que a gente recomenda que você tenha uma boa qualidade de imagem, né? Seja uma câmera boa, que você consiga ver bem, para você ter uma boa assertividade nos recursos. Mas não precisa necessariamente ser uma câmera WiSense. E acontece o contrário também. Então, se eu tenho um NVR lá da série convencional, mas eu quero utilizar os alertas de Smart Motion Detection, proteção de perímetro, eu também consigo receber isso nos NVRs convencionais, desde que as minhas câmeras sejam o iSense. Tá? Então eu consigo utilizar aí uma câmera que tenha esses analíticos e eles conseguem gerar alertas nas câmeras convencionais. Beleza? Um NVR convencional. Sim, pode sim. Você habilitou ali, você consegue mandar esses alertas. Se for uma câmera de ponta que tenha o, o alerta visual e sonoro, você consegue fazer o alerta lá local. Se não, você consegue habilitar esse alerta para a central. Você pode jogar isso num contato seco da câmera, você pode jogar isso num contato seco do NVR comum. Você consegue gerar esses alertas a partir disso. Por nada, disponha, cara. É isso aí. Complementando aí a resposta pro Anderson aí, o Ricardo, pode acionar relé, pode acionar um tour, pode chamar a imagem de outra câmera, pode abrir pop-up na central, notificação por push, tá? Tudo isso pode ser acionado a partir da detecção.
Boa tarde, Mauro, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pelo teu tempo, pela tua atenção, tá? Espero que tenha sido esclarecedor, tenha trago mais conhecimento aí para você. Eu acho que eu recebi um e-mail teu aqui também. Eu vou te encaminhar para o time de São Paulo, tá? Que é responsável aí pela tua região. Eles devem entrar em contato contigo. Se não tiver alguém entrar em contato comigo, tá? Eu vou bater um papo com o time, explicar a situação e, e pedir para te darem uma prioridade aí, beleza, Mauro? Obrigado pelo contato. É que às vezes, gente, principalmente agora, nesse, nesse momento de pandemia, essa questão de câmera tempo, o pessoal realmente tá procurando bastante, a gente está com muita demanda. E aí eu até peço desculpas aí pela demora. Boa, Ricardo. É isso aí, Mauro. Se você quiser, a gente fica ali na Berrine. Tem o nosso Experience Center lá com tudo funcionando. Você pode dar um pulinho lá e já bater um papo com o nosso time para expor sua necessidade. E lá eles já vão te orientar em como que você pode adquirir os nossos produtos e as nossas soluções. Bom, pessoal, é isso. Acho que os esclarecimentos todos já foram aqui. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos aí que puderam acompanhar, tá? Não deixem de nos seguir aí nas redes sociais. Estamos sempre divulgando esse tipo de ação, tá? Como foi o Security Forum, como foi o Darwa Live 2020, tentando aí trazer para vocês mais esclarecimentos sobre as nossas tecnologias, inovação sobre o que a gente tem trago para o mercado, né? A Darwa ela está sempre trabalhando com muita tecnologia, muita inovação, tá? Estamos à disposição. Eu deixei aqui o meu contato de e-mail para quem quiser falar comigo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos aí, uma boa tarde e até a próxima. Valeu.